Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia deleitoso e prazeroso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 12 de novembro, a lição 7, ela tem como título A Pergunta Mais Importante. A lição de hoje está baseada no livro de Lucas, capítulo 10, no versículos 25, onde ali um doutor da lei, um escriba, ele faz uma pergunta para Jesus, que ele diz o seguinte: o que farei para herdar a vida eterna? Na realidade, ele, como doutor da lei, estudioso, dos 5 livros das Sagradas Escrituras, da Torá, que era a base de todos eles na época, ele fez a pergunta já sabendo da resposta, mas na realidade ele queria colocar em xeque, que ele queria testar Jesus. E vejam, e assim também é para todos nós cristãos que às vezes damos estudos bíblicos. Tem pessoas que fazem questionamentos, devido ao seu ceticismo, e querem realmente nos testar. E assim acontece assim, quase todos os dias, E vejam, esse doutor da lei queria testar nada mais, nada menos do que o Criador da lei, o Criador do universo, que era Jesus. E achando que ele iria realmente colocar em falhas, o mestre, Mas tudo ele fez isso por não conhecer a Jesus, E Jesus sempre ele usava parábolas para as pessoas, para que ele pudesse assim, fixar bem as suas mensagens, para que essas pessoas interpretassem bem. E a parábola do samaritano, que é o caso aqui, foi uma delas. E aqui Jesus conta que um determinado homem, um doutor da lei, se aproximou dele e na intenção de colocá-lo à prova, E a própria Sagrada Escritura menciona isto, e pergunta sobre como era possível herdar a vida eterna e qual era a interpretação dele, Jesus, a respeito. Vejam, esse senhor, um doutor da lei, ele era um especialista no estudo da Torá, que são os 5 livros iniciais das Sagradas Escrituras, que é lá do Antigo Testamento, e faz uma pergunta a Jesus no intuito assim de medir conhecimentos, E perguntas como estas, assim como outras, que fazem para todos nós: por que nós estamos aqui no mundo? Outras perguntam: qual é o nosso destino final quando nós morremos? São perguntas normais desde que o pecado de Adão e Eva aconteceu e que vem se estendendo, e que as pessoas continuam a perguntar, embora muitas vezes elas sabem das respostas. Elas gostariam de ouvir aquilo que elas gostariam, que elas querem ouvir a nossa resposta, aquilo que elas gostariam de ouvir. E muitos até sabem a resposta, mas fazem perguntas para tentarem justificar os seus erros. E os doutores da lei da época de Jesus, eles eram homens assim, judeus versados, na lei religiosa, estudiosos e responsáveis em interpretá-las. E geralmente esses homens estavam associados, a partir dos fariseus. E em algumas das passagens bíblicas, os doutores da lei também eram identificados como escribas, ou mestres, também eram assim chamados. Inclusive naquele tempo, os mestres recebiam o título de rabi,
Eram pessoas que tinham grande parte de suas vidas ao estudo da lei e das Sagradas Escrituras. E quando o doutor da lei faz a pergunta a Jesus, que está lá em Lucas 10, 25, que farei para herdar a vida eterna? Por mais sério que fosse o questionamento, e importante, né, que está ali na Bíblia, menciona que ele queria realmente testar a Jesus. E o escriba esperava que a resposta falasse algo que expressasse alguma ideia que viesse a discordar das tradições judaicas e o que o momento ali fosse propício, oferecesse ocasião para acusar o Mestre Jesus. Mas Jesus, como Criador do universo, Criador dos mandamentos, Criador dessas leis e inspirador da Torá, onde ele pediu para Moisés escrever, e também ele é mestre dos mestres, logo respondeu ao escriba com uma outra pergunta, que mostraria mais à frente como a interpretação da lei por parte dos doutores, que observavam incompleta e parcial, né? Por isso que Jesus fez uma outra pergunta, para que eles observassem, porque na realidade eles não estavam observando aquilo que eles sabiam na integridade. E algumas pessoas até fazem assim, questionamentos relacionados, né, com as Sagradas Escrituras, mas com incredulidade, ceticismo, e particular de cada uma delas, né? E às vezes uma incredulidade sem igual, e podem até estar sequer interessados nisso, né? Mas que mesmo assim, pelo poder de Deus, ainda podem ser alcançadas, né? Mesmo elas sendo assim céticos, né? Porque existe um poder de Deus, que é o Espírito Santo, que pode trabalhar na mente dessas pessoas. E Jesus quer salvar a todos, independente do estado e ponto em que cada um estejam, né? E por isso que Jesus, em Lucas 10, 26, ele faz uma outra pergunta ao doutor da lei. O que está escrito na lei? Né? Para levá-lo à reflexão, para ele pensar naquilo que ele perguntou, para ele ver a validade da Torá na íntegra, né? E levá-lo à salvação. Sempre foi interesse de Jesus para com todas as pessoas. E o doutor da lei, quando foi confrontado com a impossibilidade de cumprir a lei para ele ser salvo, ele quis se justificar, né? Mas quem é o meu próximo? Fez uma outra pergunta ainda. Porque, de acordo com os rabinos, somente podiam ser considerados próximos os concidadãos judeus. Aí que está o erro, né? Dentro da própria lei, né? E Jesus deu essa oportunidade para vários doutores da lei que o queriam testar, e até alguns creram no Senhor Jesus e se converteram, que fala em Mateus 8,19. Como é o caso de Nicodemos, que, sendo um bom exemplo e muito conhecido doutor da lei entre os judeus, que certo dia ele se aproximou de Cristo de forma assim favorável, né? Porque o Espírito Santo estava trabalhando na sua mente, que fala em João 3. E Nicodemos, posterior, chegou a participar até dos preparativos para o sepultamento de Jesus, que está lá em João 19, versículos 38 até 42. Mas a narrativa do Novo Testamento fica claro que, no geral, os doutores da lei, eles eram opositores ao ministério de Cristo. E essa parábola de Lucas, no capítulo 10, versículo 25, não foi diferente, né? Aqui Jesus deu uma abertura para este escriba, né? Para instigá-lo, para forçar a ele pensar e examinar o seu próprio coração, ou o coração deles que pensavam assim,
mesmo tendo a certeza dos motivos do intérprete da lei. Jesus não ignorou e nem desrespeitou aquele homem. Ele o amou a todo momento, né? O que mais importa é o contraste com essa pergunta feita pelo doutor da lei, do que realmente importa para seres salvos, né? Para serem salvos, né? Cada um nas suas vidas, né? Porque a ação desse escriba é como o Tiago fala lá que a neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Está lá em Tiago 4, Tiago versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 14. Pois que outra opção há além da vida eterna, senão a morte eterna? E aqui Tiago está falando sobre as pessoas que vivem na falta de consciência, né, do que realmente é a vida nesse mundo, onde eles levam uma vida alienada, né, e em busca de seus próprios interesses e prazeres, como esse doutor da lei. Mas esquecem que a vida passa muito rápido, né? E um dia nós prestaremos conta no juízo final. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 30 até 32, ele aborda a importância da ressurreição de Cristo, afirmando: se ele, Cristo, não o ressuscitou, nossa fé é vã, e ainda nós estaremos em pecado. Mas isto que Cristo realmente ressuscitou dos mortos, como prova nessas escrituras, e que realmente ele ressuscitou, ele é as primícias, né, das pessoas que morreram, que dormem, no caso, né, dos mortos, né, em Cristo. E nós também, os vivos, ficaremos e seremos salvos, né, até a volta de Jesus, onde nós seremos arrebatados para o céu. E teremos uma vida eterna, e assim, se não existe ressurreição de Jesus e vida eterna, a nossa vida não tem sentido. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter entendimento nessas palavras que você vê nas Sagradas Escrituras e você aplica na sua vida. Você vai buscar a salvação. Você não vai agir como esse doutor da lei, bem ao contrário. Cada vez mais você vai tendo entendimento, porque o Espírito Santo vai transformando a sua vida. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais aflições, não haverá mais dores. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.